Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Engenheiro Marcos e nesse vídeo e nos próximos eu vou falar um pouco sobre as considerações de cálculo que o engenheiro tem que ter em mente para dimensionar estruturas hidráulicas de qualquer tipo, beleza? Bom, então, nesse vídeo vamos falar sobre essa introdução ao dimensionamento de estruturas e a primeira pergunta que vem é: o que é uma chuva de projeto? Você, como engenheiro ou como técnico ou trabalhando na área, vai ouvir muito sobre chuva de projeto. E bom, ao de se dimensionar uma estrutura hidráulica, pessoal, é muito diferente de se dimensionar uma estrutura de concreto. Mas eles têm uma grande semelhança, que é o que? Essas duas áreas trabalham com modelos probabilísticos. É claro, existem modelos que são semi-probabilísticos, outros que são totalmente probabilísticos, outros são determinísticos, mas na prática esses dois casos são modelos probabilísticos. Por quê? Porque as variáveis que a gente tem que analisar são variáveis que não temos tanto controle, como por exemplo a chuva. Você sabe o tanto que vai chover hoje, daqui a 5 anos? Se você pegar o dia de hoje, somar 5 anos, você sabe o tanto que vai chover? Entende? Você sabe de fato qual que é a resistência do concreto durante toda a seção de uma viga? Pode ser que no meio tenha uma resistência maior do que no fim. Tá vendo o paralelo que a gente precisa assim de métodos probabilísticos? Bom, então é por isso que a gente tem o estudo da hidrologia, para tratar aí dessas variáveis que são estatisticamente difíceis de se analisar. Bom, como eu tinha dito, né, não é tão fácil prever essa chuva. E a grande questão aqui, pessoal, que você vai ouvir bastante é: será que essa chuva vai ser igualada ou superada em 2 anos? Será que essa chuva vai ser igualada ou superada em 10 anos? Tá vendo esse termo igualar ou superar? É aqui que a gente vai trabalhar com mais prioridade, ok? Essa probabilidade de um evento ser igualado ou superado. Já já nós vamos ver o que significa de fato isso. Mas já adianto, é algo relacionado aí com o tempo de retorno, certo? E se não houver dados, como que eu faço para dimensionar a minha obra hidráulica? Vou pedir para a mãe de Ná me dar dados? Bom, eu posso realmente, eu tenho que dar um jeito. Então, o que eu posso fazer quando eu não tenho dados locais? Eu posso fazer extrapolações a partir de bacias que são hidrologicamente semelhantes. Por exemplo, se minha bacia tem lá 2 km² e a bacia vizinha também tem 2 km² e lá tem vários pluviógrafos, eu posso pegar dados de lá e fazer uma estimativa. Ah, mas não vai ser igual. Não vai ser igual, mas a primeira coisa que a gente já tem que ver, olha, na hidrologia nada é 100% preciso. Então, se você tiver justificativas e conseguir explicar elas em memorial de cálculo, você já tem meio caminho andado, ok? Então, quando não tem dados, podemos utilizar aí de bacias hidrologicamente semelhantes, ok? Então, continuando aqui, pessoal, aí surge mais um ponto, né? O que é o certo? Fazer uma simulação contínua, que é aquela simulação que tem todos os dados da série histórica, sem falhas, sem nenhum preenchimento que eu tenho que fazer manual, ou fazer uma simulação discreta, onde a gente escolhe um único evento para representar o crítico. Pessoal, infelizmente nenhum dos dois vai ter 100% de chance. O que acontece? É melhor que seja contínuo. Mas se você for buscar dados aí num banco de dados, você vai observar que é muito difícil você encontrar isso aí sem falhas. E é aí que está. No momento que você vai preencher essas falhas, você já joga tudo fora a precisão que você tinha de ter todos os outros dados. Então, na prática era melhor que fosse contínua. Mas a gente escolhe sim um evento discreto para dimensionar. E esse evento discreto é a chuva de projeto. Nenhum nem outro é 100% confiável, mas a gente tem que trabalhar com isso, ok? Então, falando de eventos discretos. Bom, imagina que agora a gente tem um gráfico em que a gente relaciona o tempo e a precipitação, ok? E aí, essa chuva, nós vamos discretizar ela em 3 intervalos, sendo que no primeiro intervalo chove este bloquinho daqui, no segundo intervalo já chove esse, um pouco maior, e depois chove esse. E veja, essa é a nossa variável aleatória. E aí que vem, como que isso vai impactar na minha bacia hidrográfica? Bom, supomos agora que nesse outro eixo a gente coloque aí a vazão pode ser dada em litros por segundo, metros cúbicos por segundo, enfim, você escolhe a unidade, e aqui nós colocamos o tempo. E aí que tá, será que esse hidrograma vai ser um hidrograma triangular?
Não sei. Será que esse hidrograma vai ser um hidrograma curvilíneo? Não sei, entende que isso é critério do projetista? Nenhum dos dois é 100% certo, mas acontece que, para bacias pequenas, teve um senhor que estudou mais de 600 bacias para fazer essa estimativa triangular. Para esse hidrograma curvilíneo, o SCS em 1986 estudou mais de 1000 bacias para fazer essa estimativa. Então entende que nenhum dos dois está 100% certo, mas nenhum dos dois está 100% errado? Você só precisa escolher o método que traz o menor erro para a sua bacia. Então, se você está trabalhando com bacias pequenas, você pode sim utilizar o método racional. Se você está trabalhando com bacias um pouco maiores, já não faz tanto sentido, porque o método racional foi feito para bacias pequenas. Então, aprenda os métodos e saiba principalmente quando aplicá-los. É isso que eu quero passar um pouco para vocês. Então, qual dos dois é o certo? Não sei. Depende da minha bacia. Então, pegamos uma variável aleatória e transformamos na resposta da bacia. É isso que nós engenheiros temos que fazer, saber a resposta da bacia para sair sim, ó, com esse pico daqui, dimensionar a nossa obra hidráulica, ok? E aí que surge aquela pergunta, né? Qual que é o certo aqui, né? Então, vamos primeiro voltar nos nossos objetivos, que é dimensionar uma bacia pequena ou, no caso, uma bacia grande, aí ver qual que usa, ok? Beleza, pessoal? Então, primeiro, na próxima aula, a gente vai ver os métodos chuva-vazão com mais propriedade, sem problema nenhum. Continuando, pessoal. Como que a gente define essa precipitação? Por que essa precipitação foi dessa forma daqui? Um bloquinho, depois um bloco maior, depois um outro bloco. Bom, a gente vai ver também como que faz isso nas próximas aulas. E aí, só depois que a gente tem bem definido qual vai ser a nossa precipitação e qual vai ser a sua distribuição temporal, ou seja, como ela varia ao longo do tempo, só a partir disso que nós vamos conseguir determinar os hidrogramas, que também vai ser tema das próximas aulas. Tópico 2. Simulação discreta, pessoal. Então vamos falar das chuvas de projeto em si. Veja, como eu disse, quanto mais dados melhor, né? Porque se a gente tem mais dados, a gente consegue fazer uma extrapolação estatística melhor. Pessoal, não vai dimensionar aí uma obra hidráulica com 2 anos de precipitação, né? Isso aí não é representativo. O legal é você ter aí mais de 20 anos, pelo menos, para você começar a brincar aí com estatística, porque poucos dados numa amostra não reproduz bem o que acontece na prática. Ok? Então, como eu falei, né, a gente tem os eventos críticos que nós vamos escolher, né? Toda a série de precipitação, você escolher um é difícil, mas vamos haver uma metodologia para isso. E aí que tá. Para escolher esse evento crítico, a gente pode utilizar o modelo intensidade, duração e frequência, tá certo? É aqui que nós vamos trabalhar com mais frequência aqui, nessas curvas IDF. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre as curvas IDF. Vejam, essas curvas IDF, pessoal, elas relacionam intensidade no eixo vertical, nós vamos ver o gráfico daqui a pouco, e tempo de duração de chuva no eixo horizontal. Esse gradiente, nós vamos ver aqui, ó. O que é esse gradiente, pessoal? O tempo de retorno, ele cresce no sentido, aqui ó, no sentido nordeste. Veja só, conforme eu ando neste sentido aqui, o tempo de retorno cresce também. Então, observa mais alguns detalhes. Olha só como são as curvas IDFs. Elas são, parece que semelhantes, tá certo? Mas se você se atentar bem, existe aqui algum ponto de cruzamento? Não existe. Tá? Então, algumas propriedades elas possuem. Já já nós vamos ver com mais detalhes essas propriedades, ok? Então, quanto maior o tempo de retorno, pessoal, maior a intensidade. Faz sentido, né? Porque olha a legenda aqui embaixo. Olha o tempo de retorno maior, é o de 50. Então, quanto maior o tempo de retorno, sempre vai ser maior a intensidade, porque ela está sempre acima das outras curvas, para qualquer intervalo. Pega aqui o 40. 40, o maior sempre vai ser o de 50. 60, o maior vai ser sempre o de 50, ok? Então, quanto maior o tempo de retorno, maior a intensidade. E como eu já mostrei, elas nunca se cruzam. Então, se você fez na mão e se cruzou, você fez errado. Ok? E aí que tá. Onde que tem mais erro aqui, pessoal? Tem mais erro nesses casos iniciais aqui. Se você colocar um tempo de retorno muito alto, essa chuva inicial aqui vai dar absurda. E é aqui que a gente tem que fugir um pouco. Tá? Não vai dimensionar a tua obra por um tempo de concentração ou um tempo de duração de chuva de 2 minutos.
Pessoal, 2 minutos só se for uma calha ou alguma coisa nesse sentido. Se for uma galeria você colocar 2 minutos, vai dar uma chuva danada e essa chuva gigantesca não reproduz o que vai acontecer. Porque você estimou um parâmetro errado, o tempo de concentração. Então, tenta fugir um pouco desse tempo de concentração, desse tempo de duração baixo, tá? Tenta trabalhar ali com pelo menos aí 8, 10 minutos para cima, para que não aconteça esse tipo de problema aqui de intensidade muito grande. Produz vazões grandes que não representam muito bem o que acontece. Ok? Então vimos um pouquinho sobre as curvas IDF. Em exemplo aqui está a curva IDF de São Carlos, tá? Mas você pode montar a sua IDF rapidamente nessa planilha que eu vou mostrar aqui, ó. Abrindo aqui a planilha, pessoal, rapidinho. Como é que funciona? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui a IDF de São Paulo. Então, esse parâmetro K aqui é 5950, né? Então, vou pôr aqui 5950. O parâmetro A, segue a ordem comigo, ó. O A é o expoente, 0,217, 0,217. Depois é 26, né? Então, aqui é 26. E o C, portanto, é 1,15. E observa que aqui agora nós temos a nossa IDF de... Faltou mudar a cidade aqui, né? IDF da onde? IDF de São Paulo. Ok? Olha só como é que ela parece que tem um intervalo um pouquinho maior aqui entre as curvas, ok? Talvez seja porque o intervalo aqui de discretização esteja aí de 20 milímetros por hora. Mas é rápido e prático de usar essa planilha aqui. Quem tiver interesse, me manda e-mail, tá, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso slide. Bom, no nosso slide, pessoal, deixa eu só voltar aqui, acho que eu errei aqui. O nosso slide é esse aqui. Bom, continuando aqui nossa aula, agora é um ponto crucial. Vamos fazer um exemplo. Atenção, um engenheiro civil foi contratado para fazer a verificação da capacidade hidráulica de um canal de concreto de seção retangular. Tá certo? Esse canal ele já existia. Buscando o memorial de cálculo da obra, esse engenheiro verificou que a seção foi dimensionada para uma chuva de intensidade de 90 milímetros por hora e pelo método racional para um tempo de retorno de 25 anos. Então, intensidade de 90 milímetros por hora, tempo de retorno 25 anos. Beleza, vou lá para a minha IDF, né? E eu vou puxar esses dois dados aí. Eu vou ter que casar esses dois dados, tempo de retorno e intensidade. Continuando. Entretanto, hoje, 30 anos depois, o que acontece com o tempo de concentração conforme o tempo passa nas grandes cidades? Ele diminui, tá? Que foi o caso que aconteceu aqui. Então, entretanto, 30 anos hoje depois, o tempo de concentração é 30% menor que o tempo de concentração daquela época. E a pergunta é, estime o aumento da precipitação de projeto para o mesmo tempo de retorno, ou seja, estime o quanto que a chuva de projeto vai aumentar se você diminuir 30% do tempo de retorno. Então vamos lá. Pegando aqui a nossa IDF, né? Pegando aqui no caso a IDF de São Carlos, a gente tem lá o quê? No eixo X a duração e a duração da nossa chuva, você sabe, ele não falou no nosso exercício a duração da chuva, em nenhum momento ele disse isso. Ele só disse que a gente tinha 90 milímetros por hora e 25 anos. Então, vamos casar essas duas informações no gráfico. Me ajuda aqui, o 90 milímetros por hora está mais ou menos por aqui, ok? Então, se eu juntar uma linha horizontal até chegar no tempo de retorno de 25, e veja, o tempo de retorno de 25 tá, ó, é o azulzinho. O que vai acontecer? Vai casar esses dois amiguinhos aqui e aqui vai dar um tempo de duração aí de mais ou menos aí, parece que é 28 minutos. Ok? E aí achamos, portanto, a duração, que é, no caso do método racional, o tempo de concentração. Então, o tempo de concentração é 28 minutos. E o que vai acontecer depois que eu descobrir esse tempo de concentração? Ele vai diminuir em 30%, ok? Lembra dessa informação, que ele diminuiu em 30%. Ok? Então, se eu diminuir ele em 30%, é só multiplicar ele por 0,7, que vai dar 19,6 minutos. Bom, se esse tempo de concentração é 19,6 minutos, concorda que agora eu tenho o direito de estimar a nova intensidade? Porque veja, se eu jogar aqui o 19,6, suponho que é 20, se eu jogar aqui o 20 no tempo de retorno de 25 anos, concorda que eu vou bater aqui e vai me dar uma nova intensidade? Então é isso que eu vou fazer. Vou casar esses dois dados aqui e vai dar ali mais ou menos algo em torno de, parece estar mais ou menos na metade aí, 115 milímetros por hora. Então veja, você diminuir em 30% o tempo de concentração, nesse caso,
aumentou em 27% a chuva. Pessoal, vai ser sempre assim? Não, mas é para vocês terem noção de como que usa uma IDF, ok? Cuidado com o tempo de concentração. E se fosse na mão? Na mão também é tranquilo. O meu tempo é 0,7 do tempo, que vai ser 19,6, né? Se eu sei que é 28. E aí eu taco na formulinha da IDF. Coloco os valores aí da cidade de São Carlos, resolvo essa equaçãozinha daí, que é uma equaçãozinha simples, isolável, e chego nessa intensidade. Beleza, pessoal? Essa foi a aula 1, tá certo? Aula que vem, métodos chuva-vazão, especificamente o método racional. Se você gostou do vídeo, eu peço para que curta, para que compartilhe com os amigos, porque isso me ajuda bastante. Se você teve interesse na planilha que faz o cálculo da IDF, por gentileza, me manda um e-mail que eu te mando de volta. E vamos que vamos, pessoal. Um abraço!